E aí, vamos estudar a lição? Sexta-feira chegou, sexta-feira também é dia de estudar a lição da Escola Sabatina, também é dia de convidar você para viajar conosco para Israel e para o Egito. Olha aí o link aí, o WhatsApp para você obter as informações, ou então me chama no direct que eu te encaminho um link para você ter todas as informações que você precisa para vir conosco. Nós estudamos nessa semana a história de fundo, o prólogo, o capítulo 1 do Evangelho de São João, com diversos temas teológicos que vamos estudar ao longo de todo o livro. E olha, o ponto de partida que estudamos foi o verso 1, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estudamos essa semana que este verbo vem da palavra logos, que era vigente dentro do contexto cultural da época para definir, de acordo com Platão, as coisas de cima e as coisas de baixo, as coisas inalteráveis e as coisas que sofrem constante mudança. E o logos está definindo a questão relacionada à divindade, aquilo que não se altera, aquilo que não se muda, aquilo que é perfeito. E olha, o verbo, o logos, é identificado por João como sendo o próprio Cristo, e ele é apresentado como Deus, como eterno e como criador. Coloca isso na sua cabeça. E por que isso é interessante? Porque se você acreditar no que é colocado no capítulo 1, lá no último capítulo que diz a importância de acreditarmos nisto, você percebe uma junção perfeita. O último capítulo diz que o livro foi construído para você acreditar. Acreditar no quê? Que Jesus é Deus, que Jesus é eterno, que Jesus é o Criador e que se fez carne e habitou entre nós. O livro de João é construído em cima disso e no final é justificado. Você precisa acreditar. Acreditar no quê? Que Jesus é Deus, que Jesus é eterno, que ele se fez carne e habitou entre nós. Percebe a relação do último capítulo com o primeiro? E agora eu me lembro de uma declaração de Paulo na carta aos Romanos, e ele explica qual é a tragédia moral do mundo, porque os homens esqueceram do seu Criador. Basta observar o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, e ele vai declarar de modo contundente: a criatura se colocou no lugar do Criador, e o Criador foi esquecido, e agora é dito até que nem houve criação. Ou seja, se não tem Criador, eu não devo responsabilidade para ninguém. Se foi o Criador que disse que sábado devia ser guardado, eu não preciso guardar sábado porque não tem Criador. Eu sou o resultado de um acaso, de um processo evolutivo, de uma explosão, de um Big Bang. Eu não fui planejado, eu sou um acidente. E note, eu não tenho responsabilidades a dar para um Criador porque o Criador não existe. João começa afirmando que o Logos era Deus, o Logos estava com Deus e ele estava desde o princípio. Ele está dizendo que Jesus é eterno, Jesus é Deus e Jesus é o Criador. E o mundo hoje está dizendo que não houve criação, que Jesus não é Deus. E aí Paulo diz que essa é a tragédia do mundo, porque se não há Criador, eu não devo responsabilidade. Foi o Criador que disse: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Foi o Criador que disse que o homem casa com mulher. Por quê? Se não existe Criador, então não tem responsabilidade de homem com mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher, e o mundo virou um caos, virou uma bagunça, porque não tem Criador. Somos resultados do acaso, não devemos dar satisfação para ninguém, somos frutos de um processo evolutivo, uma explosão, um acidente. É isso mesmo? Resultado: se desprezamos o Criador anunciado como sendo Jesus Cristo no capítulo 1 do Evangelho de São João, estamos caminhando a passos largos, se o rejeitamos, para o caos moral que o mundo se encontra, porque sem Criador, sem referência, então não há lei. Se não há lei, cada um faz o que quer, e já está provado que cada um fazendo o que quer, chegamos ao caos total e absoluto. É o ser humano no seu processo autodestrutivo. Por isso eu creio na palavra. Deus é o Criador, Deus é a referência, o que Ele diz é o norte para onde devemos marchar. A sua palavra é nossa regra de fé e prática, nossa conduta absoluta. Ele é Deus e Deus sempre existirá. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós acreditamos no conteúdo relatado no Evangelho de São João, que Jesus é Deus, que é Criador,
que esteve entre nós, é o nosso Salvador, e por isso a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, mesmo em face à vergonhosa morte de cruz, que para nós é motivo de glória. Nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus.